Olá, você sabia que existem textos bíblicos que foram traduzidos de forma equivocada do original para nós? Pois é, existem alguns versículos que podem fazer toda a diferença, o real significado dele. E aqui fica uma grande preocupação, porque existem muitas pessoas ensinando a palavra e eles mesmos não as conhecem. Só pega a palavra, a Bíblia e lê e acha que está tudo bem. E não é bem assim que as coisas funcionam. Existe um estudo muito profundo por trás disso. As pessoas precisam realmente se interessarem para saber lidar com a resposta ideal, a forma correta, a interpretação correta daquele texto. E eu quero trazer aqui hoje apenas 3 versículos para vocês verem o quanto a coisa é séria. Primeiro eu quero ler com você Salmo 23, versículo 1. O Salmo 23, versículo 1 é o salmo mais conhecido no mundo inteiro. É um salmo muito bonito, é um salmo motivacional, mas é um salmo que tem a tradução errada. Eu acho que não precisamos ler, né? Porque você já sabe de cor esse versículo. Mas vamos ler sim. Salmo 23, versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vejam, aqui está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o correto, a tradução correta desse texto é: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Olha a diferença de interpretação. Eu vou te dizer aqui pouquíssimas para você ter uma ideia. No jeito que está, a gente pensa o seguinte: não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro, não vai faltar alegria, não vai faltar paz, não vai faltar segurança, não vai faltar nada disso. Mas se você olhar a outra interpretação, ele não me faltará, quer dizer o seguinte: pode faltar a paz, mas Deus não pode faltar. Pode me faltar a saúde, mas Deus estará comigo enfrentando os meus dias de enfermidade. Pode me faltar alegria, mas o Senhor é a minha alegria. Ou seja, nós temos muito mais do que pensávamos. Ele não nos falta em momento algum. Com essa interpretação, o texto fica até muito mais bonito. Porque às vezes é melhor faltar alguma coisa terrena do que faltar Deus nas nossas vidas. Existe outro texto onde Jesus fala a respeito da sua volta, que é um texto maravilhoso da gente entender e, ao mesmo tempo, preocupante. Está em Mateus 24. Ali ele conta muitas coisas a respeito da volta dele. Mas eu quero me ater ao versículo 36. A versão que eu vou ler agora é a ARA, Almeida Revista Atualizada. E na versão, o versículo diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Essa é a versão ARA, muito usada por todo mundo. A revista corrigida também de Almeida também é muito usada. E também diz assim: e essa interpretação está errada. Ela tem uma frase que não deveria estar aqui. No original, essa frase não existe. Simplesmente não existe. Ou seja, isso foi acrescentado. Eu, quando vou estudar a Bíblia, eu gosto de olhar todas as versões bíblicas. Mas a versão que eu mais me atenho para realmente fechar o meu ensino, fechar a minha palavra, fechar o estudo que eu estou fazendo, ela está na versão ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel. A ACF, ela foi traduzida pelos maçoréticos, que pegaram o texto original e translataram para o hebraico, para o grego. E o Novo Testamento é o texto Receptus. O texto Receptus pegaram do original dos apóstolos e passaram para nós. Esse é o texto correto. Então, usando a ACF, que é o que eu indico que você procure, e existem várias bíblias com versões ACF
e seria importante se você adquirisse uma dessa, ela diz no mesmo versículo, na mesma passagem, o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Vejam, sumiu nem o Filho. Não existe no original essa expressão nem o Filho. O que muda tudo também nesse versículo. Então significa que o Filho sabe. Por quê? Ele faz parte de uma trindade. Existe o Espírito Santo, existe Jesus e existe Deus, e eles são um só. Se eles são um só, é muito difícil que um saiba e o outro não saiba. Eu até posso pensar o seguinte: Jesus, quando homem, pode até ter deixado de ter algumas revelações por ser homem, mas como Cristo não. E como a passagem original não fala nem o Filho, isso dá a entender que ele sabe sim, o dia que o Pai marcou a sua volta. Vejam que diferença faz um pedacinho de texto que você acrescenta ou que você tira. Muda completamente a interpretação. Outro versículo que eu quero mencionar aqui está em Apocalipse. É Apocalipse 21, no versículo 8. Na versão Ara, vamos ver primeiro na versão Ara. Apocalipse 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui é a versão Ara. A versão corrigida diz o seguinte: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito bem. Na versão corrigida, tem um erro grave, que é exatamente o começo do versículo, quando diz: mas quanto aos tímidos. Quantas pessoas tímidas você conhece? A timidez faz parte de uma grande parte da população brasileira. E você pegar um versículo desse e ler que os tímidos não entram no céu, os tímidos vão entrar em parafuso. Mas por que eu não vou entrar no céu? Eu não vivo na prática do pecado, eu não prostituo, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo mal dos outros, eu não sou mentiroso, eu não sou avarento, etc, etc. E só porque eu sou tímido eu não vou entrar no céu? Eu já vi pastores pregando sobre isso, falando que os tímidos precisam mudar o jeito de ser porque o tímido não entra no céu. E se você olhar para o texto, realmente eles estão certos. Aqui está escrito isso. Mas essa não é a verdade. O que é verdade nós lemos lá no Ara. E você vai ler isso também na ACF, que é aquela que eu falei para você. A Ara diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Mas que covarde? Aquele que tem medo? Não, não é esse também. Não é a covardia do medo. É a covardia de quem faz mal às outras pessoas, que faz coisas covardes com os outros. Estas pessoas não entrarão no reino dos céus, mesmo que cumpra todos os outros mandamentos. Se forem covardes com os outros, eles ficarão de fora. Vejam então que são apenas 3 versículos que eu trouxe para você, mas todos eles que mudam completamente a interpretação. Por isso é muito sério quando você der ouvidos a uma pregação, a um estudo bíblico. Primeiro que você precisa participar sim de estudos bíblicos, porque é nele que a gente cresce. A fé aumenta quando você conhece a palavra. Nós precisamos parar de
pregadores com gritaria no altar, fica gritando. Na verdade, eu acredito que eles gritam porque eles não conhecem a palavra. Então, a forma de chamar a atenção é gritando, dando aqueles pulos, fazendo aquelas coisas. Porque ensinar a palavra é muito diferente. Você precisa falar pausadamente, precisa falar com transparência para que as pessoas entendam. E talvez você nem entende, então por isso que as pessoas ficam pulando no púlpito e muita gente gosta. Mas não é assim que você aumenta a sua fé. A sua fé é aumentada quando você ouve de verdade a palavra, não a gritaria. E o ensino é a forma que você ouve a verdade. Eu quero te dar uma dica, por favor, fujam de pastores, de evangelistas, de pregadores que nunca fizeram um curso de teologia, nem que seja por correspondência. Hoje, então, com a internet, está muito mais fácil de estudar. Mas muita gente nem lê a Bíblia para pregar. E aqueles que leem e interpretam só o que está no texto. Não vão estudar para entender o que realmente eles vão falar para o povo. Eu me debruço na palavra de Deus com outras versões e com vários outros livros e agora com a internet. Então, eu vou atrás de todo tipo de interpretação que existe até achar aquela que é a verdadeira, aquela que é próxima da verdade. Ou é a verdade. Porque se eu não ensinar a verdade para o meu povo, para as minhas ovelhas, o meu povo não vai ser liberto. E a única forma é conhecendo a verdade. E a verdade vos libertará. Do jeito que alguns versículos estão, não é verdade. E ela vai aprisionar o povo. E eu tenho preocupação em sim, ensinar o que vai libertar o meu povo, libertar as minhas ovelhas. Então tenha você essa preocupação. Quando alguém falar alguma coisa, vai estudar a respeito disso. Existem hoje muitos canais importantes, muitas pessoas sérias que realmente estudam a palavra e trazem para você a interpretação correta. E se você puder, adquira essa Bíblia que eu te falei, Almeida Corrigida Fiel. Existe ela na King James, existe ela em várias outras versões. E vale a pena você ler o que realmente foi traduzido do original. Mas quando você for ler, estude. Não fique só na leitura, vai estudar por que aquilo está escrito daquele jeito. Tá? É muito sério. Nós estamos chegando no final dos nossos tempos. Jesus realmente está voltando. E podem ter muitas pessoas, por interpretações erradas de texto, estarem fazendo coisas erradas, acreditando que o errado é o certo. Mas Deus não vai mudar a palavra dele por causa de ninguém. Não adianta eu pegar um pecado de estimação que eu tenho, algo que eu gosto de fazer, e achar algum versículo bíblico que tranquilize meu coração. Isso não vai acontecer. A versão que veio do original, ela é muito direta, muito séria. E ela diz realmente o que Deus pensa, o que Deus quer. Então, muito cuidado com pregadores que não estudam a palavra, muito cuidado com pastores que não têm curso algum de teologia. Na verdade, qualquer pregador teria que ter um curso de teologia. Muito cuidado com essas pessoas, porque eles podem estar te entregando comida estragada. E comida estragada faz você passar mal. A comida boa não, você volta diferente para casa. Você pode até ter ouvido uma palavra dura, mas é a palavra que te liberta. Às vezes nós precisamos ouvir uma palavra dura para sermos libertos de nós mesmos ou de maus ensinos que foram nos passados. Que isso traga reflexão para a sua vida. Fique de olho no que você está ouvindo. Não confie em tudo que você ouve. Vá atrás da verdade. Quero te dar mais duas explicações simples aqui, como as pessoas erram na palavra de Deus. Muitos pregadores, e aí é muitos mesmo, derrubam o coitado do Paulo de um cavalo. Gente, onde é que está esse versículo? Não existe um versículo falando que Paulo caiu do cavalo. E o bichinho está todo machucado, caindo do cavalo o tempo todo nas pregações de um punhado de gente. Então vamos tomar cuidado, vamos ler o texto. Às vezes só leitura resolve, não precisa estudar,
mas pelo menos lê o que está escrito. Não acrescente o que está escrito. Ah, foi revelação do Espírito. Que revelação do Espírito? O Espírito não vai revelar o que não tem. O Espírito revela a palavra. Outra coisa, falam de Elias. Elias subiu numa carruagem de fogo. É mentira. Não existe isso na Bíblia. Ele subiu num redemoinho. A carruagem de fogo separou ele de Eliseu. Olha a diferença. Então ele não subiu com carruagem de fogo, ele subiu num redemoinho. E aí a gente ensina isso para as crianças, e as crianças aprendem e nunca mais esquecem. E aí, como adultos, a gente ainda continua fazendo o pobre coitado subir numa carruagem de fogo. Olha, seria lindo, né? Maravilhoso subir numa carruagem de fogo. Talvez seja isso que, por causa disso, que as pessoas interpretam assim. Que era bonito ele ter subido nisso. Não, ele foi num redemoinho. Foi dessa forma que ele subiu. E assim, vários outros versículos que as pessoas falam que existem e não existem de jeito nenhum na Bíblia. Ah, que na palavra está escrita assim. Vai ver se está mesmo. Me mostra. A pessoa não sabe. E são várias interpretações erradas que as pessoas estão fazendo. Então, mais uma vez, muito cuidado. Você está falando da sua salvação. Você está falando da palavra de Deus. Então, leve isso muito a sério. Espero que tenha te trazido alguma reflexão, esse que nós falamos aqui. Possa ter te ajudado de alguma forma. Isso traga luz à sua vida. Te direcione para a palavra verdadeira. Te direcione também para aprender mais da palavra, porque aquele que conhece a palavra é liberto. Ninguém consegue te enfiar a heresia pela parte. Você sabe que está errado. Isso vai te libertar e libertar a todos que estiverem ao seu redor. Muito obrigado por me assistir. E que Deus te abençoe.